Pessoal, vamos falar sobre a situação da Ucrânia, o que está acontecendo lá na linha de frente nas últimas horas, o que teve de movimentação, e vamos falar nesse vídeo sobre a usina de Zaporizhia, a usina nuclear de Zaporizhia, que a gente sabe agora o que aconteceu há 2, 3 dias atrás, quando faltou luz aqui na região sul da Ucrânia toda. É extremamente preocupante, a gente está sabendo só agora o que realmente aconteceu, a gente vai contar tudo aqui. Esses vídeos foram sugeridos por Cabelo do Peter, Chato Eu Sou e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de se inscrever no canal para ajudar a gente, de deixar um like no vídeo. E se quiser pagar um cafezinho, tem um botãozinho de thanks aí, ou muito grato, alguma coisa assim, que você pode doar um cafezinho para mim, né? Pois bem, vamos começar dando uma revisada no que aconteceu na linha de frente, que não é muita coisa, não teve nenhuma mudança significativa, mas a gente tem a informação que continua a haver um aumento grande de sistemas de electronic warfare nessa fronteira da Bielorrússia com a Ucrânia aqui no norte. Lembra, alguns dias atrás a gente mostrou aqui o aviso que tinha um monte de sinais aqui de electronic warfare, né, de guerra eletrônica nessa região, mas não resultou em nada. Eu acho muito pouco provável que seja um ataque da Bielorrússia ou de Belarus no território ucraniano, não acredito que tenha essa possibilidade, mas o fato é que existe um grande número desse tipo de torre de guerra eletrônica aqui, né? Qual o objetivo disso? Eu só posso imaginar que seja identificar eventualmente a passagem de munição e armas entrando na Ucrânia a partir da Polônia. Existem algumas ferrovias e algumas rodovias importantes que passam perto aqui da fronteira, eu imagino que seja isso, né? Enfim, teve também aqui um bombardeio na região de Sumi, mas isso daqui é aquela velha história. O pessoal de vez em quando solta um morteiro, um obus perto da fronteira para manter as tropas ucranianas presas aqui no norte, né? Em Kharkiv, infelizmente, a gente teve um bombardeio muito forte no centro da cidade. Olha só que coisa, isso aqui foi nessa madrugada aqui, ó, madrugada, né, do dia 27 de agosto, madrugada de hoje. Repara como é que abriu uma enorme cratera. Isso aqui na rua, no centro de Kharkiv, não tem nada militar aqui por perto, não tem nada que seja significativo. Acabou destruindo muitas lojas e prédios próximos, mas não tinha absolutamente nada aqui, né? Então mais um ataque civil, mais um ataque a civis pelos russos, mais uma covardia sem sentido nenhum, sem nenhum objetivo militar, mas foi esse bombardeio aqui em Kharkiv hoje, né? Houve também uma tentativa nessa manhã, né? Você sabe, essa hora, eu estou gravando aqui mais ou menos hoje por volta das 8 horas da manhã aqui no Brasil, o que dá 2 horas da tarde lá na Ucrânia. Então hoje pela manhã a gente teve informação de uma tentativa russa de tomar esse vilarejo aqui de Dementkivka, mas não conseguiram, tá? Tentaram, mas não conseguiram. Só uma tentativa deles aqui, sem nenhuma significância. Izium continua tudo do mesmo jeito. Houve também, dessa vez, tentativa de avanço russo em vários locais aqui próximo a Bakhmut, e aqui mais ao norte também, próximo a Siversk, mas também nenhuma dessas tentativas teve resultado, foi só realmente uma tentativa, né? A gente vai ver, os russos não conseguiram ganhar nenhum metro de terra nas últimas horas, mas o que acontece? Pelo menos eles tentaram. Isso é diferente do dia anterior. No dia anterior sequer houve tentativa dos russos de avançar. Ontem e hoje cedo, pelo menos teve tentativa, embora tenha sido infrutífera, né? Houve também muito combate aqui em Pisk, tentativa russa novamente de continuar avançando aqui. Ainda não tomaram a cidade completamente, tomaram apenas uma parte dela. A ideia aqui de tomar Pisk, como a gente já explicou, é porque Avdiivka é uma cidade muito difícil de ser tomada, ela fica no alto, ela tem um monte de elementos de proteção, lagos e montanhas aqui, então é uma cidade muito difícil de ser tomada. Então eles provavelmente estão tentando uma pinça aqui, acho pouco provável que consigam, mas de qualquer forma essa é a tentativa deles, né? Houve aqui um incêndio aqui nessa região de Donetsk, na região ocupada. Eu acho que tem esse aqui que é o incêndio, mas não dá para ver muita coisa, né? Só uma fumacinha ali. E teve também algum dano em região ali em Makivka também, né?
Enfim, nada significativo, nada que tenha aquelas imagens bonitas que a gente gosta de ver, mas é o que eu falo para vocês. Isso não quer dizer que não tenha acontecido ataque a depósito de munição, esse tipo de coisa. É que a gente só tem a imagem quando, por acaso, esse tipo de imagem é filmada por algum ucraniano e chega até a gente, ou por algum russo também, às vezes pelos próprios russos. Bom, eu não vou falar aqui sobre Enerhodar, aqui sobre a usina nuclear de Zaporizhia, porque a gente vai falar em detalhes mais adiante, mas a situação, o susto que a gente passou e nem percebeu. Enfim, o resto aqui não teve nenhuma mudança significativa, a não ser que esse vídeo aqui muito interessante desse colaborador russo, né? É um ucraniano que está colaborando com os russos na região de Luhansk, e o carro dele, digamos que teve um problema, uma avaria bastante complicada, né? Eu vou tocar o vídeo aqui para vocês darem uma olhada. Dá para ver que realmente é o que eu falo, gente, não pode fumar em carro, né? Esse negócio de ficar fumando em carro é uma coisa complicada. Isso aqui certamente foi obra dos partisãos lá em Luhansk. Esse cara, na verdade, é colaborador russo desde 2014. Então já passou do prazo de validade dele, né? Bom, aqui acho que é o mesmo vídeo. Outra coisa que aconteceu ontem, que foi bem impressionante, foi essa atividade aqui da defesa antiaérea russa, próximo a... Evpatória, lá na Crimeia. Atividade forte da defesa antiaérea russa. Lá, o que eles estavam destruindo aqui, não dá para saber. Evpatória é essa cidadezinha aqui, que é próximo da base de Saki, que foi atingida há umas coisas de 2 semanas atrás. Então a gente sabe que tem muita defesa antiaérea aqui justamente para proteger essas bases aéreas, que tem mais de uma, né? Tem essa aqui de Saki e tem outra aqui de Belbek. Então as defesas antiaéreas russas a gente sabe que tem aqui, e a ideia é justamente proteger toda essa região, né? E o que será que eles estavam atingindo? Segundo dizem os locais, foram derrubados vários drones ucranianos. É isso mesmo que aconteceu, a gente não sabe, e de qualquer forma é aquilo que a gente fala, mesmo que tenha sido um ataque frustrado, né, os drones ucranianos não conseguiram atingir essas bases aéreas lá na Crimeia, de qualquer forma os russos precisaram gastar um bocado de mísseis, e mísseis muito caros, para tentar conter esses supostos drones aí, segundo estão dizendo, que foram... que tentaram atingir essa base, né? A gente não tem nenhuma informação se algum drone conseguiu chegar naquela base, ou seja, não há essa informação ainda. Bom, a ponte de Antonivka, dá para a gente ver aqui que ela sofreu mais ataques de ontem para hoje, né? Dá para ver aqui, ó, lembra que ontem dava para ver ainda a passagem aqui, uma passagem claramente sem nenhum buraco, e a gente vê agora que tem uma fileirinha de buracos aqui. É impressionante como é que o HIMARS é preciso, né? Os caras desenham, olha só, vai atingir aqui, e de fato faz os buraquinhos quase que na distância certinha. Então, mais uma vez, uma boa notícia, porque agora, isso estava faltando, na verdade, a gente ter essa visão. Eu imagino que agora o exército ucraniano também, provavelmente o exército ucraniano já tinha essa visão antes, né? Mas agora que a gente tem esses satélites que podem ver e com precisão, isso daqui dá para ver direitinho o tipo de dano. Lembra que ontem ainda tinha uma passagem aqui, agora essa passagem foi estourada também, né? Pode ser que os russos consigam arrumar temporariamente, colocar alguma coisa ali, até pode ser, mas está ficando cada vez mais difícil para eles, né? E a barcaça também é aquele negócio, a barcaça pode quebrar um galho para civis e coisa e tal, mas é muito pouco provável que eles consigam passar grandes comboios de munição, grandes tanques pesados aqui, porque se fizerem isso também os ucranianos destroem a barcaça, não é nada muito complicado, né? Bom, tem umas imagens aqui, mas eu tenho que mostrar com muito cuidado por causa do YouTube, porque tem restos humanos nas imagens, né? E mostram a destruição que aconteceu em Nova Kakhovka, aqui em próximo a Kherson, né? Aquela represa que a gente já falou, que tem uma pontezinha aqui do lado e tem uma outra ponte aqui onde fica a comporta.
e os ucranianos têm atingido muito essa região, não apenas porque querem evitar a passagem de suprimentos aqui, mas também porque os russos usam essa região da represa como depósito, como posto de controle. Vocês sabem, é vetado por acordos militares, lá pela Convenção de Genebra, você atingir represas, né? Então, o que os russos fazem? Muito espertamente, fizeram um posto de comando exatamente na represa, de forma que é um lugar que os ucranianos não conseguem atingir com facilidade. Mas, felizmente, como os HIMARS são muito precisos, os ucranianos têm conseguido atingir esses elementos próximos aqui à represa, sem atingir a represa em si, né? Então teve mais uma festa aí nos outros dias e soltaram algumas imagens. Eu não vou clicar aqui porque realmente aparece... Acho que essa primeira dá para ver aqui. Essa primeira aqui não tem problema, dá para ver um monte de caminhão e resto de veículos militares, né, destruídos aqui. Então essa primeira a gente consegue ver, mas as outras têm resto humano, tem, enfim, realmente... E tem um vídeo também que mostra coisas bem feias aqui, né? Então eu vou deixar o link desse post na descrição do vídeo, se você quiser olhar depois você, mas eu não vou mostrar aqui no vídeo não. É realmente alguma coisa bem feia aqui, que mostra que os ucranianos atingiram justamente enquanto os russos estavam passando com uma carga, com caminhões ali, daí atingiu pessoas, atingiu os caminhões de munição, né? E aí é muito curioso, né, que o Dmitry, que tem traduzido aí muitas conversas entre operadores, ele pegou uma troca de informações entre dois bloggers russos, né? O Grey Zone, que é do Grupo Wagner, né? É um blog do Grupo Wagner, e o Starship Ed, que é um outro especialista militar russo, discutindo sobre a questão dos HIMARS, né? E é engraçado como o pessoal realmente está apavorado, não sabe o que fazer com o HIMARS, e o cara falando aqui que não, do jeito que tá, a Ucrânia está entrando num êxtase pseudo-religioso, estão atingindo tudo com HIMARS, né? Daqui a pouco eles começam a atingir até banheiro que a gente tá com HIMARS e coisa e tal. E o Grayzone fala aqui que, olha só, a gente tem que perceber que isso aí é realmente um problema. Aí ele fala justamente aqui, ele manda os conteúdos lá de Nova Kakhovka, né, que é aquele que eu não mostrei para vocês por conta de restos humanos no vídeo, e mostrando quanto o HIMARS realmente consegue atingir de artilharia, de coisa, e isso está realmente criando um problema, né? Embora eles saibam que ninguém consegue ganhar guerra apenas com míssil, com foguete, em algum momento tem que entrar infantaria para se ganhar uma guerra, mas o fato é que, na visão dele, os HIMARS realmente têm feito diferença para os ucranianos aqui, né? Depois o outro ainda toca, não, peraí, você entendeu errado, eu não disse isso. De fato, eles fazem diferença, são terríveis e coisa e tal. Eu mesmo já estive num lugar que foi atingido por HIMARS e coisa e tal. Enfim, bem interessante a troca dos caras aqui. O pessoal realmente não sabe o que fazer com os HIMARS lá na Rússia. Não tem nenhuma discussão sobre isso, né? Esse meme aqui é um meme muito engraçado para quem é da minha época, né? Quem lembra do MacGyver, que resolvia as coisas todas, né? Então o pessoal está brincando aqui que isso foi uma declaração real do governo alemão, né? Que os ucranianos eram muito atrasados para dirigir os Marder e FV, né? Os veículos militares alemães, né? Por isso que não mandaram esses veículos para a Ucrânia, né? E o governo americano falou que, não, olha só, tem um monte de mísseis aqui, AGM-88D, HARM, né, para destruir radares, né? A gente já falou sobre eles, aqueles mísseis que buscam radiação, então eles conseguem destruir os radares com muita facilidade, mas eles só funcionam em aviões ocidentais, né? E os ucranianos, o pessoal deu um jeito, conseguiram de fato adaptar em MiGs, né? Tem gente dizendo que são os MiGs poloneses, que os MiG poloneses já tinham essa adaptação. Pode ser isso também. O fato é que estão conseguindo usar esses HARM, e isso realmente tem também ajudado muito. Por quê? Porque destroem os radares russos e, com isso, os bombardeios, os aviões ucranianos conseguem chegar mais próximo da linha de batalha, conseguem fazer diferença de fato, principalmente ali na região de Kherson, né? Bom, isso daqui é uma imagem que eu estou colocando aqui na expectativa de alguém saber o que pode ser isso. Isso aqui são os ucranianos no front ali em Donetsk,
estão observando uma espécie de onda sonora. Isso é onda sonora, isso? Que tipo de onda que é isso, né? Não faz muita diferença, não faz muito sentido isso. Не знаю, что это. Andando nessa velocidade, né? Não dá para saber o que é isso daqui. Se alguém souber o que é, avisa aí nos comentários do vídeo para a gente tentar falar sobre isso no próximo vídeo, né? Mesmo o pessoal aqui não está sabendo o que é esse tipo de coisa, se é algum fenômeno natural, enfim. Bom, o Instituto para Estudo da Guerra, eles falam sobre duas coisas aqui, mas principalmente já começam a falar a questão da usina nuclear, que eu acho que é o ponto que é mais sensível, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas ele falou também sobre o que eu falei ontem, na verdade, que não houve nenhum avanço russo, nem tentaram ontem, aí, no final do dia de ontem, no início de hoje, pelo menos eles tentaram, mas não conseguiram nada, né? E parece que os russos pretendem fazer referendos nas áreas ocupadas agora em setembro, mas acham pouco provável que isso tenha sucesso. A gente falou outro dia que houve uma explosão em Melitopol, justamente no prédio em que as pessoas estavam organizando o dito referendo, né? Eu espero que tenham encontrado uma saída bacana de lá, né? Uma análise interessante aqui do pessoal do US News, aqui escrita pelo Ben Hodges, justamente sobre a questão da falta de mão de obra, pessoal dos russos nessa guerra. Isso é que está fazendo a diferença no final das contas. Os russos, mesmo quando conseguem recrutar gente para lutar na guerra, são pessoas que não querem ir para a guerra, não estão com esse interesse todo. A pessoa que vai por dinheiro, ok, ela vai lutar, vai estar lá, mas ela vai fazer sempre o possível para se arriscar o mínimo possível. Se o objetivo dela é o dinheiro, né, ela vai se arriscar o mínimo possível. No outro lado, os ucranianos não, os ucranianos estão lutando pelo território deles, é um combate de interesses, né, ou de vontades. Isso aí é óbvio que os ucranianos têm isso de forma superior, tanto nas pessoas em geral, como nos militares, né? Bem interessante esse aspecto levantado aqui. E o pessoal está respondendo aqui com um longo comboio que passou, já tem alguns dias isso, está lá na Península da Crimeia, um grande comboio de equipamento russo indo lá para a Crimeia, né? Mas, de novo, isso não faz diferença. Como a gente está dizendo aqui, o grande problema é pessoal, é gente. Ok, você pode colocar pessoas ali, recrutar a força, pode ser que a Rússia venha a fazer isso, mas no final das contas sempre vai ser a pessoa com interesse menor em lutar do que o ucraniano no final das contas. Um novo tipo de arma está vindo aí para a Ucrânia, que são drones submarinos. É interessante, eu nunca ouvi falar disso, tinha interesse em conhecer mais. Vou ver se eu consigo dar uma estudada nisso para apresentar mais informações para vocês. Não tenho informação ainda sobre de que tipo de coisa seria isso, mas drone submarino me parece realmente uma ideia interessante. A notícia que saiu agora é justamente sobre o funcionamento. A gente já falou outro dia também, o funcionamento do corredor ali no Mar Negro, né? O trânsito de navios entrando e saindo de Odessa já está praticamente normalizado, já foi exportado mais de 1 milhão de toneladas de trigo lá da Ucrânia. Eles fizeram aqui um aviso, né? Ou seja, isso é uma comemoração interessante do pessoal aqui. E repara que, lógico, é muito importante essa questão dos grãos, né? Eu, sinceramente, achava que não ia funcionar esse corredor, mas sim, está funcionando, isso é uma coisa muito positiva. E aqui também eles já começam a falar sobre a Agência Internacional de Energia Atômica, que vai mandar uma missão a Zaporizhia muito em breve, né? E, bom, aqui que a gente vai chegar no ponto central aqui do vídeo, que é essa questão, o que houve nessa usina nuclear aqui há poucos dias atrás. Vocês lembram que a gente mostrou aqui alguns dias atrás que ficou sem luz toda essa região sul aqui da Ucrânia, inclusive a usina nuclear. E o que aconteceu? Os russos bombardearam uma usina termoelétrica próxima que eles têm, aqui próximo de Vasilivka, e com isso, essa usina nuclear, essa usina térmica, ela fornece energia elétrica, inclusive para Zaporizhia. Vocês sabem, usinas nucleares, elas requerem energia elétrica para funcionar. Por quê? Porque em caso de você desligar o reator, de você derrubar o reator, o core dele, o material atômico, precisa continuar sendo resfriado. Então, por segurança, por questão de segurança, o que aconteceu? Os russos derrubaram essa usina termoelétrica,
Enerhodar ficou sem energia e com isso o próprio sistema começou a desligar os reatores por segurança, né? Porque estava sem energia elétrica. Daí é lógico, a própria usina ela gera energia, então não teria necessidade, mas é arriscado, porque se precisar, se houver qualquer problema ali, você não tem mais nenhuma forma de resfriar o núcleo, né? Então a usina começa um desligamento forçado e entrada dos motores a diesel, lá, dos geradores a diesel, para manter a refrigeração dos núcleos aqui. Então, o que aconteceu, de fato, foi quase um acidente nuclear. Aconteceu o que eles chamam de incidente nuclear, ou seja, chegou perto, teve que ser ativado os sistemas de segurança da usina para evitar uma reação runaway, né, uma reação explosiva lá na usina de Enerhodar. Olha que coisa, eu falei na época que era preocupante esse negócio de estar sem energia elétrica aqui, né? A gente não sabia o que estava acontecendo, e parece que agora a usina já está ligada novamente na rede ucraniana de energia, então já foi resolvido o problema que tinha aqui. Os núcleos ainda estão fora do ar, mas estão voltando devagarzinho, eles estão sendo religados novamente, mas isso mostra o risco que a gente passou justamente em função disso, né? Essa brincadeira russa de ficar ameaçando a Europa e a Ucrânia com bombardeios ali na região leva a esse tipo de coisa, né? Ou seja, o risco que você tem de realmente ter um acidente aqui, uma explosão aqui. E, lógico, os russos estão culpando os ucranianos que estão atirando, o que não tem lógica nenhuma. Se essa usina explodir, meu amigo, isso vai destruir a Ucrânia completamente. A Ucrânia já perdeu um pedaço enorme de terreno dela por Chernobyl aqui. Belarus também perdeu uma área enorme de Belarus por conta de Chernobyl aqui no passado. É lógico que a Ucrânia não vai brincar com esse tipo de coisa. No entanto, os russos fazem isso, porque os russos querem forçar o acordo de paz, querem trazer o pessoal para a mesa de negociação, né? Então agora a gente sabe que a coisa de alguns dias atrás o que aconteceu foi quase um acidente nuclear em Zaporísia. Por sorte, todo o sistema de segurança funcionou. Sorte não, né? Esse sistema de segurança, você imagina que ele vai funcionar, mas é sempre arriscado você ficar brincando com isso, né? Uma hora ele não funciona e a consequência seria terrível, não apenas para a Ucrânia, mas para a Europa como um todo, né? E a boa notícia que a gente tem nisso é que a China formalmente solicitou à Rússia que encerrasse esse assunto em Zaporísia, que obedecesse ao N, porque isso daí está ficando realmente muito perigoso e o risco de um desastre ali afetaria toda a região ali da Europa, da Rússia, enfim, ninguém quer esse desastre, seria algo terrível, né? Então a própria China, que tem ficado do lado da Rússia, chamou o Putin para, olha só, dar uma maneirada nesse troço aí, porque está ficando muito arriscado essa brincadeira, pode sair muito caro para todo mundo. E parece que o Putin vai obedecer à China, porque a Rússia saiu-se com essa seguinte propaganda, totalmente falsa, mas saiu com essa propaganda. A Rússia conseguiu destruir o obus que estava sendo usado pelos ucranianos para bombardear a usina nuclear de Zaporísia. Como eu falei, não tem nenhuma chance dos ucranianos estarem fazendo isso. Claramente, os russos estão dizendo que ganhamos a guerra, ganhamos a batalha de Zaporísia. Então agora a gente não vai precisar mais se preocupar com isso, porque já não tem mais bombardeio na região de Zaporísia, né? Eu espero que seja isso, sinceramente. Mentiram aqui, é mentira, estão acusando falsamente os ucranianos, então beleza. Mas se isso servir para acabar com essa brincadeira de usina nuclear, eu estou satisfeito por hora, não tem problema nenhum não. E como a gente viu, em breve deve chegar a comissão da ONU para inspecionar a usina lá, né? Bom, tem mais algumas informações aqui. A Rússia está queimando quantidades enormes de gás ao invés de exportar para a Europa. Isso daí não tem o que fazer, né? Porque, de fato, quando o poço de gás, você não tem muito como fechar ele. Se você fechar para reabrir, depois é uma complicação danada. Então, na maior parte das explorações de gás se faz isso. O gás que você não vende, você queima, né? E a Rússia não está mandando gás para a Europa por motivos políticos, todo mundo sabe disso. Do ponto de vista técnico, o que ela tem que fazer é queimar esse gás mesmo, o que não deixa de ser uma queima de valor para a Rússia. A Rússia está jogando fora esse gás, realmente uma situação perde-perde nesse caso, né? Bom, Angola disse que vai passar a se integrar no sistema de pagamento russo MIR, e vai poder usar cartão de crédito no continente angolano. Que pena, que triste saber que Angola também está cogitando se aliar aos russos, tal como aqui o Brasil está fazendo também.
Muito triste esse tipo de coisa. Não, nada justifica. Ah, mas é bom para o país, a gente vai ter fertilizante, vai ter petróleo barato e coisa e tal. Nada justifica você comprometer a integridade, comprometer a ética. Se você apoia um país que invade outro país, quem te garante que não vai te invadir depois? Aquela notícia que a gente falou ontem sobre a espiã que foi descoberta na Itália e coisa e tal, parece que agora ganhou a mídia tradicional, saiu aqui até no Extra, que esse caso aqui da espiã russa lá na Itália, realmente um escândalo enorme, né? Muito interessante esse caso, a gente já falou sobre isso ontem, eu estou falando só para vocês que chegou na mídia tradicional essa história, né? Não deixa de ser assustadora a quantidade de agentes russos que tem por aí. Eu fico me perguntando quantos não tem em Angola e no Brasil e em outros países por aqui que não estão tão preocupados assim em encontrar esses agentes, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.